Sejam muito bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Já estamos com o mercado norte-americano aberto. E que chato que foi o dia de ontem. Até o mercado físico aqui no Brasil acabou ficando um pouquinho mais parado, sem a referência da Bolsa de Chicago. Hoje já tudo voltou ao normal, os preços já estão se movimentando e hoje nós tivemos alguns dados importantes. Ontem, na verdade, esses dados começaram a ser publicados vindo lá da China. A China que cresceu menos do que o mercado esperava, e quando ela cresce menos é quase o mesmo impacto que uma recessão, né? A China cresceu só 3%, o restante do mercado falando em recessão, em redução do crescimento, o PIB encolhendo, e a China crescendo só 3%, e é um dado muito ruim. Hoje eu vou trazer duas análises principais, né? A primeira delas é com relação à demanda da China. Eu acho, saíram algumas notícias hoje com relação à produção de suínos por lá, e isso eu acho que pode impactar um pouquinho no preço de farelo de soja, no preço de milho também, e uma análise sobre o petróleo com essa reabertura da China. Tem alguns pontos que eu acho que nós devemos prestar atenção na hora de investir em petróleo, na hora de se posicionar em petróleo. Então vamos ver já como que estão as cotações no mercado internacional. Vamos começar pela soja. Não, vamos começar pelo café, que o café continua aqui nessa sustentação, nesse patamar de preços aqui de 150,7 centavos de dólar por libra-peso. Não tem força para subir, não tem força para cair, e ele fica trabalhando dentro desse range de preços de um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, realmente. Quando nós olhamos a curva de futuros, e vocês sabem que esse é um dos principais indicadores que eu gosto de olhar na hora de ver o fundamento de como que o mercado está enxergando o balanço de oferta e demanda, a gente vê que há uma briga realmente para a próxima safra, quando nós vemos que num dia as cotações estão em carry, no outro dia elas fletam e algum spread chega a ficar negativo. Então o mercado ainda não tem certeza de como que será este balanço. A expectativa geral do mercado é que ele fique equilibrado, que não tenha uma restrição de oferta muito severa. Quer dizer que a produção brasileira vai vir 70 milhões de toneladas? Não necessariamente, eu acredito que não vai chegar nem perto disso. Mas por menor que seja, que caia a oferta aqui do Brasil, com um clima muito úmido, com perda de produtividade, prejuízo na maturação do grão que vai ser colhido no finalzinho do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, se a oferta tiver uma redução junto ou maior do que a própria demanda, não tem fôlego para o preço subir. E eu acho que é isso que o mercado está trabalhando, porque as conversas sobre um cenário de recessão, principalmente Europa, os Estados Unidos, eles não saíram da pauta. E como eu disse para vocês no programa de ontem, parece que nós estamos postergando esta conversa sobre a recessão. Já chego a falar que nos Estados Unidos não vai ser em 2023, vai ser em 2024. Então, a cada dia que passa e a preocupação persiste ainda no mercado, a gente deixa de ter um sentimento mais claro, pelo menos uma visão mais clara, de como que pode ficar o balanço do café. Por isso que os preços acabam trabalhando assim numa curva, vamos dizer, entre os spreads de 12 meses, uma curva flat, porque ela é basicamente uma curva de transição de fundamento entre uma oferta confortável e uma restrição de oferta, ok? Então a gente vê, aqui aparentemente é um suporte, eu não acredito que deva ficar por aqui muito tempo, a gente já está no dia 17 de janeiro, mais 3 meses começa a colheita aqui no Brasil, mas até nós chegarmos lá, a gente já vai começar a ter notícias de como que está o desenvolvimento das lavouras. Eu entraria em alguma posição agora direcional no café? Por hora não. Eu acho que até nós teremos uma definição um pouquinho melhor
nos spreads de futuros, eu acredito que talvez não seja uma hora mais adequada para quem opera direcional, ou seja, quem vai comprar café acreditando na alta ou quem vai vender café acreditando na alta. Mas eu acredito que seja uma boa oportunidade para você investir em spread. Eu acho que há algumas movimentações aqui que, se nós puxarmos o histórico dos últimos dias, nós conseguimos ver algumas movimentações interessantes nos spreads, talvez seja uma oportunidade mais adequada para esse momento. Já quem é produtor de café, aí a gente tem que ter uma gestão de risco baseada em outros fatores, né? Isso daqui que a gente está vendo na tela é só um derivativo, ele faz parte da formação de preços, é o mais importante para a formação de preços, mas não é quem define a estratégia de comercialização. Isso a gente vai para o diferencial e tem outros fatores que influenciam, logística, taxa de câmbio também e situação dos principais países compradores. Então, esse é o cenário do café, mais um dia de queda, pelo menos por hora, 0,59%. Ontem nós não tivemos mercado. Indo para o trigo hoje um dia de queda, né? O relatório do USDA ele acabou trazendo um relatório relativamente baixista para o trigo, não mexeu muito nos números de produção, o estoque global aumenta um pouquinho, então a Rússia produzindo muito, a Ucrânia com expectativa de uma boa produção, a Austrália produzindo muito, a oferta argentina já chegou no mercado, a colheita já terminou por lá, já conhecemos qual que vai ser as exportações argentinas, então o que tinha que estar no preço, nesse momento no trigo, já está no preço. Agora a gente tem que acompanhar, daqui a pouquinho, daqui um mês e meio, as safras de inverno começam a sair da hibernação, a gente começa a ver se houve algum dano de alguma tempestade de gelo mais intensa lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, e aí a gente começa a ter uma visão um pouquinho mais clara. A temporada do trigo começa no dia 1º de junho, diferentemente do que acontece no milho e da soja, que começa no dia 1º de setembro. Indo para o milho, caindo também, até acompanhando as cotações do trigo, 0,81% de queda a $6,69 o bushel no vencimento março. E esse vencimento ele é muito importante porque ele é o vencimento que vai dar base para a formação de um seguro de renda para o produtor rural. A média das cotações durante todo o mês de fevereiro, então você pega todas as sessões de fevereiro, multiplica pelas cotações, divide pelo número de sessão, você tem uma média de preços. Toda a área com milho informada pelo produtor para o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele tem um seguro integral contra problemas de produção naquela área. E o valor do seguro, que vai ser a cobertura do seguro, é a média de preços. Então, o vencimento março, ele tende a trabalhar em alta, primeiro porque é entre safra, e segundo pela formação de renda. Então, o produtor acaba saindo da comercialização para que o preço suba um pouquinho e ele tenha uma apólice de seguro um pouco melhor. E olha que fato interessante, a curva de futuros do milho, ela já está invertida. Então, até mesmo nos vencimentos mais curtos, desconsidere isso daqui, porque é muito longo, não tem negócios em 2025 acontecendo com o milho, mas olha esse fator aqui até julho de 2023 e a entrada da safra americana, que é o vencimento de dezembro. Olha como há uma inversão muito grande neste spread aqui. Quando que esse spread poderá voltar a fletar e até se inverter? Se a safra nos Estados Unidos vier muito grande. Já havia uma redução de produção em torno de 30 milhões de toneladas entre a safra 21-22, entre 20 e 21 para 21-22, e agora a gente precisaria de um crescimento diário, como eu comento para vocês aqui, em torno de 5 milhões de acres, para tentar recuperar uma produção que nós tivemos há 2 temporadas atrás, para que os estoques fiquem em níveis mais confortáveis. Supondo que venha uma área muito grande, esse relatório de área ele sai no dia 30 de março, é o Acreage, e venha uma área com uma expansão de, vamos exagerar, por exemplo, ficar mais claro, 10 milhões de acres a mais. Se nós vermos essa curva, esse spread,
começando a diminuir, a curva começando a se inverter, nós começaremos a ver um balanço mais equilibrado entre oferta e a demanda, podemos colocar um sentimento baixista nas cotações do cereal. Enquanto a curva estiver invertida, a gente tem um desequilíbrio entre a oferta e a demanda e tem um viés de alta, não é tendência, é um viés, um sentimento de alta, porque a oferta não consegue atender integralmente a demanda. Para isso, a gente tem que aumentar o preço para racionar essa demanda. Se isso daqui fosse uma curva de juros, aí já muda completamente a análise. Aí nós estaríamos precificando uma queda de preços à frente, porque a recessão vai reduzir o consumo. Em commodities é o contrário. Aqui não está sendo precificado nada. Isso daqui já é o preço. O preço mais curto está mais alto do que o preço mais longo. Pode mudar amanhã. Então não é tendência nenhuma, não venha dizer que o mercado está precificando uma queda de preços para o milho, porque não tem nada a ver com isso daí. É uma fotografia do balanço de oferta e demanda atual. E mesmo assim, com a queda de hoje, que aparentemente pelo percentual parece alto, longe de realizar o lucro dessa alta aqui no dia do relatório. Então aqui subiu 2,2%, na sexta-feira ela estendeu a alta, ontem não teve pregão e hoje ela está realizando parcialmente o lucro. Você vê que ela testou essa média móvel aqui de 100 períodos e não rompeu. Então ela deve voltar ou testar essa de 50 e fazer aquele repique para voltar a subir, ou se ela romper, a gente vem testar fundos um pouquinho maiores, talvez aqui na faixa de 6,50 e depois na faixa de 6,35. Então, isso foi o milho. Na Argentina, a gente já tem a situação da Argentina, a gente monitora ainda o clima lá, eu já mostro o clima para vocês ali, a percepção do que o mercado está olhando, pode ter uma melhora aí nos próximos dias, também dá base para queda de preços aqui na Bolsa de Chicago. Agora sim, indo para a soja, o óleo de soja hoje caindo, mas caindo quase nada, 0,10%, 63 centavos de dólar por libra peso, veio até apoiado, o petróleo estava caindo mais cedo, agora está no 0 a 0 aqui, 80 dólares o barril, e o óleo de soja veio nesta queda. Hoje sai dados no NUPA, que é a Associação de Esmagadores de Soja lá dos Estados Unidos. Vamos acompanhar qual que foi o resultado do esmagamento para a gente ver se a demanda por óleo de soja nos Estados Unidos está aquecida ou não. Esse dado sai mais à tarde e eu trago para vocês amanhã. Farelo de soja caindo 1,36% a 469 dólares por tonelada curta. Isso tem a ver com o clima, eu já vou mostrar já já. Além disso, tem a ver com a demanda chinesa, que eu acho que pode preocupar um pouquinho e ser um pouquinho menor do que nós esperávamos. O USDA já reduziu a demanda chinesa por soja em 2 milhões de toneladas. Então, temos o clima pesando na Argentina, uma leve melhora para os próximos dias, ou pelo menos essa expectativa, e uma menor demanda lá na China. Consequentemente, a soja caindo também 0,75 a 15 dólares e 16 o bushel. E olha que a curva de futuros da soja também se inverteu. Vocês devem lembrar que ela estava em carry até poucos dias atrás. Então, o mercado que tinha um certo equilíbrio entre a oferta e a demanda, deixa eu ver se eu consigo colocar nesse comparativo aqui, ou melhor, deixa eu trazer da plataforma do Aecon, que eu acho que é mais fácil de nós olharmos isso. Só um segundinho, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui curva de futuros. Cadê? Puxa vida, não tenho, então vai ter que ser aqui mesmo. Então, ZS, que é a soja na Bolsa de Chicago, então a gente viu aqui que ela já está flat já para invertida, a entrada da safra americana é aqui. Então, com a redução que o USDA trouxe no último relatório, colocando a safra americana em 116 milhões de toneladas, um commitment já perto de 80% realizado, que é aquilo que está comprometido para importação, somando o que já foi embarcado, mais o que falta para embarcar, que chama-se outstanding sales, nós temos aqui um mercado olhando por um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Ah, mas e a safra brasileira? Mas nós temos uma redução nos Estados Unidos e uma redução na Argentina. Então a safra brasileira ela passa a ser uma esperança, mas o mercado não olha tanto
para um equilíbrio vindo da safra brasileira, até porque as cotações da Bolsa de Chicago têm um peso maior do mercado doméstico norte-americano. Deixa eu tentar trazer uma curva de 6 meses atrás, finalzinho de, colocado em novembro, vamos ver se a gente consegue ter a percepção desse movimento da curva aqui. Ó como ela inverteu aqui, como nós tínhamos o mercado um pouquinho mais equilibrado nesse momento, face ao que nós estamos vendo hoje. Então, olha como houve um aumento no spread aqui, ou melhor, uma redução no spread. Ela estava um pouquinho menos negativo do que está agora, para ver como a percepção do mercado mudou por causa da redução da safra norte-americana. Então, o balanço por lá continua muito apertado ainda e o mercado já colocou isso no preço. O que acaba me preocupando nas cotações da soja? Hoje saiu uma notícia, ontem havia saído uma notícia de que a China estava pedindo para consumidores, não consumidor pessoa física que come a carne suína, mas que matadouros ajudem a estabilizar os preços dos suínos. Ou seja, o suinocultor produz o porco por lá e o matadouro compra esse suíno para poder fazer o processamento dele, fazer a carne e colocar no mercado. Houve um aumento na produção de suínos, muito grande esse aumento na produção. E o consumo continuou caindo por lá, até por causa das políticas de Covid-0. Então, ontem, dia 14, ontem não, foi no sábado, a China pediu para que os matadouros continuem comprando para estabilizar os preços, para que não desestimule a produção que venha mais à frente. E hoje saiu uma matéria que a produção de porco de carne suína na China, ela é a maior em 8 anos. Ou seja, nós tivemos um aumento na produção e uma queda no consumo. Com essa queda no consumo, o matadouro que está no meio dessa linha entre suinocultor e consumidor da carne, o comprador da carne no varejo, ele parou de comprar. E além disso, o suinocultor ele aumentou o peso de abate do suíno. Vocês devem lembrar lá em 2018, 2019, a PSA, a peste suína africana, veio outros vírus junto, porcinavírus, orelha azul, isso derrubou o plantel de suínos, a população de suínos lá na China. Quando começa a retomar, porque o preço subiu bastante, começa a retomar a produção, para agilizar o abate e controlar a alta de preços, o peso do suíno abatido reduziu, chegou a estar a 90 quilos. Como o preço melhorou bastante, o preço começa a cair, você começa a reter mais para tentar pegar preços melhores. E o peso de abate aumentou. E agora está em torno de 124 quilos por animal. Você vê que são 30 quilos, mais de 30 quilos, mais pesado do que estava sendo abatido em 2019. Quando olha a produção, a gente vê que em 2022, 55,5 milhões de toneladas foram produzidos, é o maior número desde 2014. Então você tem a maior produção dos últimos 8 anos e você tem uma queda no consumo, aí o governo chinês está pedindo para que os matadouros continuem comprando. Muito provavelmente ela vai repetir o que ela fez durante um período do ano passado, que foi comprar essa carne para poder fazer estoque de carne suína para evitar que o preço caia e não aconteça um desestímulo à produção. E até fala aqui, ó, que a alta nos preços durante o verão encorajou fazendeiros a engordar os porcos um pouco mais do que o normal para obter lucros. Aqui no Brasil a gente não tem essa dinâmica. Quem vende pro frigorífico, ele tem peso controlado. Então, o que acaba me preocupando um pouco nesta demanda por suínos? Por farelo de soja e por soja. O estoque na China ele está baixo, mas ele está crescendo. Ela está postergando um pouco as compras, esperando a chegada da safra brasileira, porque muito provavelmente o prêmio de exportação vai continuar em queda. E esse que é o termômetro de competitividade. Então, nos Estados Unidos, ainda há soja para embarcar. Hoje saem os dados de inspeções de exportação. Era para ter saído ontem, mas dia de Martin Luther King, nós não tivemos nenhum dado lá. Sai hoje. Como o commitment nos Estados Unidos está bem avançado, ainda falta em torno de 22 milhões de toneladas para embarcar lá.
a China deve voltar a comprar com maior intensidade aqui no Brasil para cobertura março, abril, maio, que é quando os prêmios nossos de exportação vão estar mais baixos devido ao tamanho da nossa safra. Então, até lá, ela vai embarcar aquilo que está nos Estados Unidos, que já está comprado. Como o USDA já reduziu a demanda, talvez no primeiro semestre a gente tenha uma demanda reduzida por causa deste fator da carne suína. Então, a gente deve ver uma redução no abate de suínos agora, ou uma redução na compra, ou um equilíbrio no mercado entre o que os matadouros estão comprando e o que os suinocultores estão vendendo, reduzindo a demanda de curto prazo por farelo de soja e o grão de soja para esmagamento. Então, isso pode tirar um pouquinho a pressão de alta, até porque Chicago tende a trabalhar em alta no primeiro semestre devido à sazonalidade. O que eu sei aqui no Brasil, a gente está vindo com uma safra de 150 milhões de toneladas acima. As tradings já estão short no basis, ou seja, elas já venderam o físico e elas começaram a originar agora. Então elas vão pegar um preço mais baixo do que elas venderam, porque elas venderam num prêmio mais alto, e isso eu comentei bastante aqui no programa, esta dinâmica, e elas começam a originar agora para cobrir essas posições vendidas. A sorte delas é que vai haver uma grande quantidade de soja. O azar delas é que a colheita está lenta, muito, muito lenta, inclusive no Mato Grosso, que já começou por lá. A gente deve estar uns 15 a 20 pontos percentuais abaixo no ritmo de colheita em comparação com o ano passado. Então deve demorar um pouquinho, pode ter a rolagem de embarques ali, em vez de acontecer agora no mês de fevereiro, talvez fique para março, para abril esses embarques para poder fazer essa originação com um pouco mais de folga. Agora a dinâmica para quem é investidor, já que o produtor sabe que o prêmio tem uma chance muito grande de cair e Chicago pode permanecer sustentado, mas talvez não tenha um ritmo muito forte de alta. Talvez, porque aí vai depender de outros fatores de mercado. Para quem é investidor que vai se posicionar diretamente na soja, ontem ou na sexta-feira eu dei uma dica baseado no basis, né, no prêmio de exportação, já que há uma correlação inversa entre o prêmio do Brasil e a cotação na Bolsa de Chicago. Se você tem uma notícia agora que pode haver uma redução na demanda chinesa por causa dessa situação dos suínos, e eles são os principais demandantes de ração, lá a pecuária também cresceu na China, cresceu 7,5% no último ano a produção de carne bovina, mas o suíno domina lá realmente. Se você pode ter uma demanda menor por esta situação dos suínos, e essa demanda vem para o Brasil, você sabe que vai haver menos movimento na Bolsa de Chicago. Então você começa a olhar para posições de alta menos, ou seja, uma posição de alta mais baixa do que poderia ser feito se a demanda continuasse se apresentando da maneira que foi, por exemplo, em 2021. Então é um dado bem interessante para nós olharmos realmente. Deixa eu colocar na tela o açúcar, porque hoje saiu uma notícia interessante vindo lá da Índia. O açúcar ele segue sustentado nesse curto prazo na faixa de 19 centavos de dólar por libra-peso, hoje caindo 0,20 no contrato mais curto e subindo nos outros contratos. Vamos dar uma olhadinha como que está a curva de futuros do açúcar lá na Bolsa de Nova York. Olha como está invertida. E essa inversão, ela vem há bastante tempo já. Essa inversão não é de agora. Lá para 2024 há um spread positivo, mas ainda está sendo trabalhado. A notícia que eu quero mostrar para vocês que veio é que condições climáticas estão prejudicando a produção da cana lá na Índia. A Índia, que é o maior produtor de açúcar do mundo, ela produz em torno de 35 milhões e meio de toneladas, o Brasil produz em torno de 34 milhões de toneladas. Mas o Brasil é um exportador maior. Mas claro que um balanço na Índia, ele acaba influenciando e muito no mercado. E essa matéria, ela coloca que o clima adverso, e não foi um clima muito quente e seco, pelo contrário, foi um clima muito frio e chuvoso que impediu o desenvolvimento vegetativo da cana de uma maneira adequada. Então eles podem ter uma quebra em torno de 1,5 a 2 milhões de toneladas na produção de açúcar. Talvez tenha até uma revisão para uma quebra um pouquinho maior realmente na produção do adoçante lá. A última cota de exportação que foi publicado
pela Índia foi de 6 milhões de toneladas. As empresas esperavam uma liberação de uma cota maior, de 4, foi 6,15 milhões de toneladas. Elas esperavam uma cota extra de 4 milhões de toneladas, que pode não vir. Talvez essa cota de 4 milhões não venha. Se ela não vier, a gente vai trabalhar com uma exportação indiana de 6 milhões de toneladas. E isso é pouco para o mercado. Aí o Brasil teria que vir novamente a suprir essa demanda. O Brasil pode suprir? Pode. Aonde que está o segredo? Na taxação da gasolina aqui, no PIS/COFINS da gasolina, se vai ser renovado ou não. E eu já expliquei para vocês como que funciona essa demanda. Nossa, olha quem que está acordado essa hora, como diz o Cabral. Pit Money acordou essa hora. Oh, Pit, isso é incrível. Agora vamos fazer uma análise rápida do petróleo, porque tem alguma dinâmica que eu acho que pode tirar um pouquinho a alta da commodity nesse primeiro semestre, olhando para a China. E qual que é a principal esperança do mercado de petróleo? É que a China reabra, aumente o consumo, principalmente no mercado doméstico, ela demande mais petróleo, e isso faça com que o preço acabe subindo, porque nós sabemos nas deficiências com relação à oferta. Mas comece a analisar o seguinte: um dos principais exportadores de petróleo do mundo é a Rússia. Isso é fato, todo mundo sabia disso. Ela é um dos membros da OPEP, né? Quando se fala OPEP+, o mais é a Rússia. E ela exportava ali 6, 7 milhões de barris por dia. Vem a guerra, o mercado começa a sancionar o país e no último dia 5 de dezembro colocou um teto de preços para o petróleo russo. Além disso, a Europa, a União Europeia, não está comprando petróleo russo com origem marítima. Então, houve uma redução nas compras vindo da Rússia. Isso já foi para o preço. A Rússia diminuiu pouco o seu volume de exportação, porque China e Índia se apresentaram para as compras. Ok? Agora, como que fica essa dinâmica? Vamos lá. Se nós já sabemos que a Rússia vai exportar menos petróleo para a Europa, menos petróleo derivado para o Ocidente, no caso, os Estados Unidos, isso já está no preço, a esperança que o mundo tinha de aumento das compras da China talvez não venham nos benchmarks de formação de preço, que era as origens aonde ela comprava tradicionalmente, porque ela aumentou a compra de petróleo da Rússia. Então pode ser que a China continue demandando mais petróleo, mas seja um petróleo que está fora de mercado, porque é o petróleo russo, e isso tira fôlego de alta de outras origens. O que muda na dinâmica? Que a Europa irá precisar buscar esse abastecimento de petróleo em outro local, inclusive mudando o tipo de petróleo que ela negocia. E essa origem passa a ser o Golfo Pérsico, os países da OPEP, ali principalmente a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Como a Europa consome menos petróleo do que a China, talvez a gente tenha um movimento de alta não tão intenso como nós estávamos crendo há pouco tempo atrás. Como que estão as cotações do petróleo agora? Elas estão estáveis, mas o WTI, por exemplo, a $80 o barril. Vamos dar uma olhadinha como que está o petróleo Brent, a 0,90% de alta, a $85 o barril. O que eu quero mostrar para vocês são os dados da Aecon, aqui da Refinitiv. Dados que eu separei para vocês. Antes de entrarmos no clima, o nível de importação de petróleo pela China. Houve uma queda nas importações durante o meio do ano passado, até devido a como que ficaria a situação da China com relação às exportações. Então nós vemos aqui que em julho, agosto, houve uma queda. Quando há um embargo, essas importações elas disparam. E hoje está nos maiores níveis, se tornou o maior importador de petróleo da Rússia à China. Quando nós olhamos o fluxo de petróleo realmente pelos VLCCs, os Very Large Crude Carriers, não há dados de 2023 ainda, porque é muito cedo. A gente vê esses dados mensais. Mas olha a disparada que teve em 2022 na quantidade de milhas transitadas com petróleo, a quantidade de petróleo transitado por milhas náuticas, como disparou no final do ano passado, porque reduziu a demanda da Europa, então você sai dos Urais
para ir para a Europa é um trajeto curto, você começa a contornar para a Ásia. E isso você pode ir pelo canal de Suez ou você pode ir pelo Cabo da Boa Esperança na África do Sul. Então você aumentou e muito a quantidade, a distância, a quantidade de petróleo transportado, você aumentou muito esta distância. E esse é um reflexo de que a China realmente ampliou essas compras. Então, olhando por esse lado lógico, de que há uma redução, uma leve redução nas exportações russas, então ela continua colocando petróleo no mercado. A Europa suspendeu praticamente as compras, colocando preços muito negativos no petróleo da Rússia. A China e a Índia comprando mais petróleo, um petróleo fora de mercado, a gente pode não ter uma pressão de alta muito forte. Além disso, ano passado a Índia diminuiu o refino de petróleo devido às políticas de Covid-0 e foi a maior queda desde 2001, mas isso se deve à política. Só que olha que dado interessante, no final do ano, com a conversa de reabertura da economia e o aumento das cotas de exportação de derivados, o refino começa a aumentar no finalzinho de ano. Ou seja, a China começa a comprar um petróleo mais barato da Rússia, a Rússia tem que reduzir o seu diferencial, que é o prêmio, sai de bolsa de Londres, negocia no spot já esse contrato, aumenta a cota de exportação de derivados, consome petróleo barato e vende derivados a preço de mercado. Dado muito interessante, realmente, para nós começarmos a olhar o mercado do petróleo, talvez a gente não tenha uma alta tão forte. Só para nós fecharmos, eu sei que já estou passei do tempo, clima na Argentina, entre 1 e 5 dias, começa a vir uma chuva subindo do sul do país para cima, a gente tem uma umidade um pouco maior entre 6 e 10 dias aqui no cinturão agrícola, e entre 11 e 15 dias a gente já tem uma umidade maior, isso acaba trazendo esperança para o mercado. Então, a precipitação hoje, a gente começa a ver esse padrão de chuvas aqui, subindo para a região agrícola, ó, chega uma chuva aqui na região de Buenos Aires, dia 21, 22, 23, a gente chega a ter alguma chuva, principalmente 26, uma chuva maior, e o acumulado de chuvas aqui a gente vai vendo que essa região, que é o cinturão aqui, que está mais seco, começa a receber uma umidade um pouquinho maior a partir do dia 22, 23, 24, 25, aumenta essa umidade, boa notícia, e isso consegue reduzir as cotações. Plataforma, essa daqui é o Aecon da Refinitiv. Deixa eu ver, acordei para aprender com o senhor, esse é o pitão. Pessoal, vamos dar o like. Aqui realmente a plataforma eu já respondi. Maravilha, não tem nenhuma pergunta aqui que eu vi, só o Eudélio. Historicamente, a balança oferta e demanda sempre anda a níveis em certo equilíbrio. Todavia, quando ocorre quebra de safra em um país, outro terá que suprir alterando o equilíbrio. Sim. Teoricamente, sim. Só que daí a gente vai para os benchmarks, Eudélio, de qual que é o benchmark de formação de preços. Se é soja, é Bolsa Chicago. Se é milho, um período do ano, Bolsa Chicago, outro o Brasil. Então tem que olhar bem isso daí. Historicamente, o feriado na China afeta as cotações? Sim, porque você reduz um pouquinho a demanda. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Vamos dar uma olhadinha. Aqui na BMC também nenhuma pergunta ainda. Então, como está a colheita na Argentina? Estão plantando ainda, Jorge. Na Argentina está sendo realizado o plantio ainda. Então, a colheita só daqui a alguns dias, realmente. Então, eu passei bastante do horário. Agora, tchau para vocês. Até amanhã. Fique agora com o pré-marketing. Não esquece de fazer a matrícula no curso. Tem um QR Code aí na tela. Tchau.